Olá pessoal, vamos falar hoje de argumentos, validade e inferência. Na última aula a gente falou da lógica de predicado e aqui a gente vai misturar um pouco as coisas, lógica de predicado, lógica proposicional. Então, a gente já estudou análise de lógica proposicional, já estudamos análise de lógica proposicional e predicado e as regras de equivalência. Foi isso que a gente viu, né? A gente viu o cálculo proposicional, pegar uma proposição e sabia que aquele composto de proposição era igual a uma outra proposição. E aí a gente fazia o cálculo proposicional, ia fazendo as equivalências, ia desenvolvendo, né? A gente viu... O que a gente viu foi a bicondição, né? Que é a equivalência. Eu sei que P equivale a Q. Eu sei que uma proposição equivale a outra, né? Então, essa equivalência aqui, ó, é sempre tautologia. Quando eu tenho P e esses três tracinhos aqui, eu tenho P, três tracinhos e Q. Isso significa equivalência. A gente pode escrever P equivale a Q e isso é tautologia, né? Que os dois são iguais. É isso que está dizendo aqui. Só que agora vamos estudar o conceito de implicação e análise. Tá vendo que isso aqui é equivalência, né? É a biimplicação. O que a gente vai estudar agora é na implicação. A gente viu a equivalência é a biimplicação. O que a gente vai estudar é a implicação e fazer a análise disso. Então, a implicação a gente sabe que é uma regra condicional. Eu tenho um conjunto de proposições. Então, tem várias proposições aqui, tá vendo? Tenho N proposições. E eu tenho Q, que é uma proposição simples ou composta, né? Então, tenho várias proposições aqui, que também cada uma pode ser simples ou composta. Eu tenho uma proposição Q. Eu sei que essas proposições P, que estão descritas aqui, implica em quê? Que esse símbolo aqui, esse T virado, né? Eu não sei. Então, eu tenho P implica em quê? Então, o que eu estou falando, ó, que P implica em Q e isso é sempre verdade. Então, veja a diferença. O que a gente viu na equivalência, eu estava falando que uma proposição P equivale a outra proposição Q. Vou falar, ó, duas proposições são iguais. E isso é tautologia. O que a gente vai falar hoje é que eu vou ter um conjunto, vou ter umas premissas P, umas proposições que vai implicar numa proposição Q, e isso sempre vai ser verdade, né? Então vejam só, uma proposição equivale a outra, que é esse símbolo de equivalência, e um conjunto de proposições implica em outra, né? Essa aqui é a implicação. Tá, antes da gente aprofundar, a gente precisa saber alguns conceitos. O primeiro é argumento. O argumento é a sequência de proposições, na qual uma delas é a conclusão, e as demais são premissas. Então, as premissas justificam a conclusão. Então, a gente sabe que é a proposição, né? Que são sentenças afirmativas, que podem ser verdadeiro ou falso. E as premissas são as afirmações disponíveis. Então, por exemplo, ó, eu tenho um argumento aqui. Aqui eu falo, todo aluno de computação precisa estudar lógica. Isso aqui é uma premissa. Eu falo que José é um aluno de computação. Isso aqui é outra premissa. Então, eu tenho as minhas premissas aqui. Tenho minhas premissas. E aqui eu tenho minha conclusão. Então, é simples, né? Eu tenho um conjunto de premissas, que são proposições, tá vendo? Eu tenho essa proposição e tenho essa proposição. E chego na conclusão. Veja que isso tudo, as premissas e a conclusão, são os argumentos. Então, a definição é essa, né? O argumento é essa sequência aqui de premissas e conclusão, né? Eu tenho várias premissas e uma conclusão. Isso é o argumento. Vamos ver agora, para ficar mais claro esse exemplo,
eu vou desenhar aqui para explicar melhor. Vamos seguir o exemplo que está no slide. Então, a gente olhar o slide, a gente tem esse exemplo aqui, exemplo de argumento. Se a gente olhar ele, temos esse conjunto de premissas e essa conclusão. As premissas e a conclusão formam o argumento. Vamos transformar isso em símbolos. Então eu posso falar, posso chamar de P de x, onde x é aluno de computação. E posso chamar Q de x, onde x estuda lógica. Então o que a gente vai ter, se a gente for transformar isso em símbolo, eu vou ter que todo aluno de computação, vamos definir o domínio aqui. O domínio é alunos da UNB. Aqui, alunos da UNB, esse é o domínio, né? Então, para todo aluno da UNB, então para todo x pertencente a esse domínio, a gente sabe que se esse aluno x é aluno de computação, então ele precisa da lógica, que é de x. Então esse aqui é a nossa primeira premissa aqui, essa aqui é a segunda premissa, e essa aqui é a nossa conclusão. Então essa aqui é a nossa primeira premissa. A segunda ali fala que José é aluno de computação. Então eu posso aplicar aqui para o aluno José. Então seria como P de José. P de José é verdade. Porque no argumento, na premissa, está falando que essa proposição para José é verdade. E a conclusão que a gente tira disso tudo é que Q de x, Na verdade, Q de José, desculpa. Porque José precisa da lógica, Q de José. É verdade. Tô falando que José estuda lógica. Então, isso aqui é um raciocínio. Eu tenho aqui os meus argumentos, tenho minhas premissas e eu chego nessa conclusão. O que a gente vai ver é como analisar para ver se esse raciocínio é verdade ou não. Ou melhor, se esse raciocínio é válido. Existe uma diferença grande a gente falar que um raciocínio é verdade ou que um raciocínio é válido. A gente vai ver isso em maior detalhe. Mas esse aqui é um exemplo de raciocínio válido, A gente pegar essas premissas e chegar nessa conclusão é válido. Veja que os meus argumentos, eu tenho para todo x pertencente a um domínio, P de x implica em Q de x. E eu tenho a minha segunda premissa, que é P de José. Tenho isso aqui tudo, que vai me levar para a conclusão P de José. Q de José, desculpe. A minha conclusão é o item 3 aqui, que é o Q de José. Então, aqui eu tenho as minhas premissas. E aqui eu tenho a minha conclusão. Então, aqui eu tenho minhas premissas e aqui a minha conclusão. Continuando aqui nos slides, então o argumento, o objetivo de um argumento é justificar uma afirmação que se faz, ou dar razão a uma certa conclusão obtida. Por exemplo, aqui eu tenho um raciocínio, você me enganou
pois disse que ia estudar e estava fora da sala. Aqui eu tenho os meus argumentos, né? Aqui são minhas premissas, ó, você disse que ia estudar e você está fora da sala. Aí, conclusão que você chegou, você me enganou. A questão é, esse raciocínio aqui é válido ou não? Né? Então, um argumento demonstra, prova, como a partir de dados ou fatos, o problema chega a uma conclusão. Então, aqui tem um esquema que fala sobre a validade de um argumento. Né? Então, para justificar a validade de um argumento, a gente deve expor as razões para levar a uma conclusão. Então, veja só, para eu chegar a uma conclusão, eu tenho esse ponto de partida, sigo uns caminhos e chego a uma conclusão. Veja que esse ponto de partida e o caminho que eu sigo são as minhas premissas. A partir dessas premissas, eu chego a uma conclusão. Isso forma um raciocínio. A gente chama isso de processo de inferência, né? A gente vai ter um conjunto aqui de premissas e eu vou chegar a uma conclusão. Isso é o que a gente chama de inferência. Então, o argumento aqui, ó, é considerado uma reconstrução explícita do raciocínio efetuado. Quando eu falo argumento, lembrando que argumento é as minhas premissas e a minha conclusão. Então, eu começo do ponto de partida e sigo um caminho, e esse caminho que são minhas premissas, até chegar na conclusão, isso é uma reconstrução de um raciocínio, né? Isso faz parte do processo de inferência. Então, a inferência é o raciocínio que permite inferir das premissas a conclusão. Né? Se a gente voltar aqui no nosso exemplo, vejam só. Eu tenho isso aqui, premissa, essa aqui minha premissa e cheguei nessa conclusão. Isso é válido eu chegar nessa conclusão? Esse tipo de análise que a gente vai fazer. Então, continuando aqui no slide. Então, um argumento válido, né? As premissas são consideradas provas evidentes da verdade e da conclusão. Caso contrário, não é válido. Então, quando é válido, a gente pode dizer que a conclusão é uma consequência lógica das premissas, ou ainda que a conclusão é uma inferência decorrente das premissas. Aqui eu tenho um exemplo. No primeiro exemplo, eu tenho esses argumentos aqui. Vejam só. O primeiro fala, se eu ganhar na loteria, serei rico. Eu ganhei na loteria, cheguei na conclusão que sou rico. A pergunta é, esse argumento é válido? Esse argumento é válido e a conclusão é decorrência lógica das duas premissas. Tá, vamos analisar melhor esse exemplo. Eu vou fazer ele aqui no quadro. Deixa eu apagar meu quadro. Então vamos analisar esses argumentos aqui. Então o primeiro argumento fala, ó, eu ganhei na loteria, serei rico. Então a gente tem duas proposições aqui. Eu vou chamar de P, que vai ser ganhei na loteria. Ganhei na loteria. Vou chamar de Q, serei rico. Ó, vejam só, tenho duas proposições, né? Então vamos seguir aqui os nossos argumentos. O primeiro fala, ó, ganhei na loteria, serei rico. Então esse é o primeiro argumento. Então, se eu ganhei na loteria, que é o P, então serei rico, que é o Q. O segundo argumento fala, ganhei na loteria, que é o P. Aí a minha conclusão, normalmente a gente coloca esses três pontinhos aqui, que é o portanto, né, que significa conclusão. A conclusão que eu chego é, sou rico, que é Q. Esse aqui é, né, esse aqui é o terceiro argumento. Então aqui eu tenho as minhas premissas. E aqui a minha conclusão.
Agora, a pergunta é, esse raciocínio é válido ou não? Como que eu sei se esse raciocínio é válido ou não? Uma forma de a gente fazer isso, a gente pode montar a tabela verdade. Para eu saber se esse raciocínio é válido, eu tenho que olhar essas premissas aqui e ver se ela implica em quê. O que é isso? Eu tenho a premissa 1, que fala P implica em Q, e eu tenho a premissa 2, que é o P. Então, essas aqui são as minhas premissas. E isso implica em quê? Que é a minha conclusão. Tá vendo que eu tenho uma implicação? Isso aqui tudo é uma implicação. Essa implicação aqui tem que ser verdade se as premissas for verdadeira. Aí, isso vai ser válido. Mas como assim? Eu vou montar a tabela verdade e vai ficar mais fácil da gente entender. Deixa eu pegar mais espaço aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, o que eu tenho tenho P e Q, que é o primeiro aqui. Tenho ganho na loteria, que é o P. Desculpa, aqui é P implica em Q, né? P implica em Q. E aqui é a minha conclusão, que é serei rico, que é aqui, né? Se eu pegar esses argumentos, eu vou ter P implica em Q e P. Então, essas aqui são as premissas, essas aqui são as premissas, e isso conclui em Q, né? Essa aqui é a conclusão. Então, aqui é a premissa. E aqui é a conclusão. Eu vou montar a tabela verdade dessa implicação aqui, ó. Vou montar a tabela dessa implicação. Então vejam só, eu tenho P, Q e tenho P implica em Q. Tenho também as premissas aqui, né? Que é P implica em Q e P, essa aqui é a minha premissa. E eu tenho todo o meu argumento, que é P implica em Q e P implica em Q. Então vamos montar a tabela verdade disso aqui tudo. Então vamos fazer a tabela verdade. Então colocamos os valores aqui. Então tem esses valores. Então P implica em Q, verdade implica em verdade é verdade. Verdade implicando em falso é falso. Falso implicando em verdade é verdade. Falso implicando em falso é verdade. Então que eu tenho P implica em Q e P. Então tenho P implica em Q e P. Então verdade e verdade dá verdade. Falso e verdade dá falso. Verdade e falso dá falso. Verdade e falso dá falso também. Agora, né, então vejam que aqui eu tenho o meu argumento 1, que é P implica em Q. Então é esse argumento aqui. Eu tenho meu argumento 2, que é o próprio P. Juntando esses dois aqui, eu tenho esse. Então veja que aqui são os meus argumentos, minhas premissas.
Então aqui eu tenho minhas premissas. Então veja que eu tenho a minha premissa implicando em quê? Então vejam só. Verdade implicando em verdade, dá verdade. Falso implicando em falso, dá verdade. Falso implicando em verdade, dá falso. Falso implicando em falso, dá verdade. Agora a questão é, se eu considerar minhas premissas verdadeiras, eu tenho que ter uma conclusão verdadeira. A única linha onde fala que minhas premissas verdadeiras são essa aqui. Vejam só, essa aqui são as minhas premissas, né? Vejam só, a premissa é P implica em Q e P. Essa é a minha premissa. Se eu considerar a minha premissa verdadeira, eu tenho que chegar numa conclusão verdadeira. Eu tenho que chegar nessa implicação toda que forma os meus argumentos. Tem que ser verdadeira. Então, repetindo, se a minha premissa for verdadeira, a minha conclusão também tem que ser verdadeira. Logo, esse raciocínio é válido. Então, aqui eu tenho um raciocínio válido. Esse raciocínio aqui é válido. Não confunda validade com verdade. Vejam só que eu tenho um caso aqui onde os meus argumentos é falso. Mas a minha premissa é falsa também, então tá ok. Ainda deixa, isso permite ainda que o meu raciocínio seja válido. Vou dar um exemplo de um argumento que não é válido. Veja só esse exemplo aqui, ó. É um exemplo parecido com o anterior, só porque ele fala o seguinte: se eu ganhar na loteria, serei rico. Agora ele fala, ó, não ganhei na loteria, logo, não sou rico. Então, vamos mudar essas proposições aqui, vamos alterar elas, para a gente ver por que esse raciocínio não é válido. Então, o que ele fala? Ó, eu ganhei na loteria, são as mesmas proposições, né? P, que é ganhar na loteria, e Q, serei rico. Só porque agora eu falo. Primeiro, eu ganhei na loteria implica que serei rico. O segundo fala que eu não ganhei na loteria. Não P. Se eu não ganhei na loteria, a minha conclusão é não sou rico. Não Q. Deixa eu colocar menor aqui, senão eu gasto muito espaço. Então eu tenho ganhei na loteria e serei rico. Já que eu não ganhei na loteria. E a minha conclusão é não sou rico. Aí a pergunta é, esse raciocínio aqui é válido? Vamos montar a tabela verdade disso e ver se isso aqui é válido ou não. Então, eu vou juntar essas premissas à conclusão. Então, eu tenho aqui P implica em Q e não P. Isso implica em não Q. Esses aqui são os meus argumentos. Vejam só, tem os meus argumentos. Lembrando, ó, essas aqui são as premissas e essa aqui é a conclusão, né? Tem as premissas aqui e a conclusão aqui. Vou montar a tabela verdade disso. Vou montar a tabela de novo. Tenho P, Q. Aqui eu tenho não P, não Q. Aqui eu vou colocar o P implica em Q. Vou colocar o P implica em Q e o não P. E aqui eu vou colocar todo o meu argumento. Por falta de espaço, eu vou chamar todo o meu argumento de T asterisco. Eu vou chamar tudo isso aqui, P implica em Q e não P implica em não Q, como
T asterístico. Então, vamos montar a tabela verdade. Então, aqui é verdade, 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 falso, falso, verdade, falso, falso. Então, o não P, aqui dá falso, falso, verdade, verdade, e não Q, falso, verdade, falso, verdade. P implica em Q, verdade aplicando verdade, verdade, verdade aplicando em falso, dá falso, falso aplicando verdade, dá verdade, falso aplicando em falso, dá verdade. Agora vejam só, P implica em Q e não P, o que vai dar? P implica em Q e não P, verdade e falso, dá falso, falso e falso dá falso, verdade, verdade dá verdade, verdade, verdade dá verdade. Agora vamos olhar os nossos argumentos. Os nossos argumentos têm essas premissas aqui. Aqui minhas premissas, que são essas, implicando em não que, implicando nisso aqui, né? Então, eu vou ter isso implicando nisso. Então, falso implicando em falso, dá verdade. Falso implicando em verdadeiro, dá falso. Verdadeiro implicando em falso. Oh, desculpe, né? Falso implicando em verdade, dá verdade, né? Verdade implicando em falso, dá falso. Verdade implicando em verdade, dá verdade. Então, aqui a gente montou a nossa tabela verdade. Né? Verdade implicando em falso, dá falso. Então, a tabela verdade que está correta. Agora, a questão é, esse raciocínio é válido? Né? Lembrando, o raciocínio é válido se as premissas são verdade, a minha conclusão também tem que ser verdade. Então, essas aqui são as minhas premissas, P e Q e não P. Vejam só, eu tenho essa linha onde as minhas premissas são verdades. Mas vejam só, eu tenho a minha premissa verdade e uma conclusão falsa. Eu tenho a minha premissa verdade e uma conclusão falsa. Então, esse raciocínio não é válido. Então, lembrando, esse raciocínio não é válido porque as minhas premissas são verdade e a minha conclusão é falsa. Isso não pode no raciocínio válido. Né? Se a gente pensar aqui, é verdade que se eu ganhar na loteria, serei rico. É verdade que eu não ganhei na loteria. E pode ser verdade que eu não sou rico, mas esse raciocínio aqui não é 100% verdadeiro, né? Esse raciocínio não é válido, né? Eu posso ter uma premissa verdadeira e chegar a uma conclusão falsa. Então isso me leva a um raciocínio que não é válido. Então voltando para o slide, então aqui a gente discute sobre a validade, né? Então a validade preocupa com a estrutura e a forma do raciocínio, né? É um relacionamento entre as premissas e a conclusão. Então, a forma do argumento permite expressar tal conclusão? É isso que a gente está perguntando, é isso que a gente quer saber. Se eu tenho as minhas premissas, eu posso chegar nessa conclusão? Lembrando, ó, vou transitar aqui. Vejam só. Eu tenho as minhas premissas verdadeiras, mas cheguei numa conclusão falsa. Então, se eu tiver esse caso aqui, significa que o raciocínio não é válido. Então, a forma do argumento permite tal conclusão se eu tenho as minhas premissas verdadeiras, a minha conclusão tem que ser verdadeira também. Se eu tiver a premissa verdadeira e chegar numa conclusão falsa, então meu raciocínio não é válido.
Então, mas não confundam validade com verdade, né? A validade preocupa com a estrutura do raciocínio. Já a verdade preocupa em avaliar o conteúdo das proposições, né? Então, se a gente... Vou voltar para o exemplo aqui da tabela verdade que a gente fez. Vejam só. Olha, eu tenho aqui verdadeiro, né? Eu tenho essa implicação, né, que significa o raciocínio como verdade. Aqui é verdade, aqui é verdade. Eu tenho nessa tabela 3 casos onde é verdade. Então, quer dizer que esse raciocínio pode ser verdade. Então, tem esses casos onde esse raciocínio é verdade. Mas existe um caso onde a premissa é verdade e a conclusão é falsa. Então, apesar de existir casos onde esse raciocínio é verdade, ele não é válido. Então, não confundam validade com verdade. Então, lembrando, a validade preocupa com a estrutura e a forma do raciocínio, né? É a relação entre as premissas e a conclusão. Agora, a verdade preocupa com o conteúdo das proposições, né? Que é a sentença, né? Se ela é verdadeira. Então, existe uma diferença entre a validade e a veracidade aqui do raciocínio. Então, isso que a gente faz é pensamento dedutivo. Existem duas formas de raciocínio, que é o dedutivo e o indutivo. O que a gente está vendo aqui é o pensamento dedutivo. Então, a lógica dispõe de duas ferramentas que podem ser utilizadas pelo pensamento na busca de novos conhecimentos. A dedução e a indução, né? Que tem dois tipos de argumentos, o dedutivo e o indutivo. O dedutivo, ele pretende que suas premissas forneçam uma prova conclusiva da veracidade da conclusão, né? Então, o pensamento dedutivo pode ser válido quando suas premissas, né, se verdadeiras, fornecem provas condizentes com a conclusão. Isso é, as premissas são verdadeiras, é impossível que a conclusão seja falsa. Então, se eu tenho um raciocínio válido, quer dizer que as premissas sendo verdadeiras, eu tenho que chegar a uma conclusão verdadeira. É o mesmo exemplo que a gente acabou de fazer, né? Vejam só. Se eu tenho a minha premissa verdadeira, a minha conclusão tem que ser verdadeira também. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma conclusão falsa. Então, esse raciocínio que não é válido. Né? E aqui, da mesma forma, voltando no slide, no argumento do tipo pode ser inválido, né? Onde se aplica a característica anterior, né? Onde eu tenho uma premissa verdadeira e chego a uma conclusão falsa. Aí, no caso, é inválido. Esse aqui é no pensamento dedutivo. Aqui eu tenho um exemplo, né? Vejam só. Aqui eu tenho as minhas premissas. Desculpe. Aqui eu tenho meus argumentos, né? Isso aqui tudo é argumento. Essas aqui são as premissas, né? Essas são as premissas. Então, essas aqui são as premissas e essa aqui é a conclusão. Premissa e conclusão formam um argumento. Vejam só. Ela toca teclado ou violão, ela toca teclado, logo, ela não toca violão. Aqui eu tenho um exemplo de argumento inválido. Aqui eu tenho outro exemplo, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. Então, se eu montar a tabela verdade, eu vou ver que vai chegar caso onde eu tenho essas premissas como verdade e chegar nessa conclusão falsa. Por quê? Esse argumento é inválido. Agora, para esse raciocínio aqui, se eu montar a tabela verdade, eu vou ter, para todos os casos onde as premissas forem verdade, a conclusão também é verdade. Outro exemplo é o argumento, outra forma de raciocínio é o argumento indutivo, né? Diferente do indutivo, a gente tem o argumento indutivo. A gente não vai estudar nessa parte o argumento indutivo, a gente vai ver indução mais para frente, né? Mas é bom a gente saber a diferença entre eles, entre o dedutivo e o indutivo. No indutivo, a gente não pretende que suas premissas forneçam provas cabais da veracidade de conclusão, mas apenas forneçam indicações dessa veracidade.
Né? O raciocínio indutivo parte de uma premissa particular para inferir as premissas universais. Então, no indutivo seria assim, né? Eu tenho pequenas verdades, assim dizendo, né? Eu tenho pequenos fatos que ocorrem com uma certa frequência e aí eu consigo tirar uma conclusão universal sobre isso. Por exemplo, se eu jogar uma pedra no lago, ela afunda. Eu joguei outra pedra no lago, ela afundou também. Eu joguei uma terceira pedra no lago, ela afundou. Eu joguei uma quarta pedra no lago, ela afundou. Joguei N pedras no lago, ela afundou. Então são pequenas verdades que eu tenho, aí eu tiro uma conclusão maior. Essa conclusão maior é que toda pedra que eu jogar no lago, ela vai afundar. Aqui eu dou outro exemplo, ó. 1 vezes 2 é par. Isso que é verdade. 2 vezes 2 é par. Né? 2 vezes 3 é par. 2 vezes 4 é par. Então, n vezes 2 é par. Então, logo, todo número vezes 2, então a questão maior que 0 é par também. Então, eu tenho pequenas verdades aqui nas minhas premissas e eu chego a uma conclusão maior, né? Que todo número é par. Esse aqui é o pensamento indutivo. Então vejam só, qual que é a diferença do indutivo e do dedutivo, né? Vou voltar aqui no dedutivo só para a gente perceber a diferença. Aqui no dedutivo, vejam só que isso aqui são regras já estabelecidas, né? Ela toca teclado ou violão e ela toca teclado. Então isso aqui a gente conhece da proposição lógica. E eu tirei uma pequena conclusão a partir dela, né? E esse aqui é o argumento dedutivo. Já no indutivo é o contrário, né? Eu tenho pequenas conclusões aqui que eu vou inferir uma conclusão maior. Né? Então, mas na lógica formal clássica, o que a gente está estudando agora é o pensamento dedutivo, né? Que é simplesmente verificar se são válidos ou não. Né? Se eu tenho um conjunto de premissas verdadeiro, eu tenho que chegar a uma conclusão verdadeira. Né? Então, vou ter um conjunto de premissas aqui. Esse conjunto de premissas são os conjuntos de regras que eu tenho, que são justamente aquelas proposições que a gente trabalha, e a gente vê se essas proposições são verdadeiras, a gente espera chegar na conclusão verdadeira. Esse é o pensamento dedutivo. Né? Então, dentro do pensamento dedutivo, né, a gente conhece aqui muito bem o que é verdade ou falso, que é justamente são as propriedades de proposições. Né? Eu vou falar que a proposição é verdadeira ou a proposição é falsa. Mas não confundam validade e invalidade. Né? Repetindo, ó, um argumento pode ser válido. Né? Se um argumento é válido, quer dizer que são propriedades dos argumentos indutivos, que está relacionado com a inferência de ser válido ou não. Então, o argumento vai ser válido se eu tenho as minhas premissas verdadeiras e a única conclusão possível é verdadeira também. Isso é a validade do meu raciocínio. Eu posso ter casos onde as minhas premissas sejam falsas e a minha conclusão ser falsa também. Mas, vejam só, isso aqui ainda pode ser um argumento válido, né? Vou mostrar mais exemplos disso. Vejam só. Aqui eu tenho o meu raciocínio. Toda baleia é mamífero. Todo mamífero tem pulmões. Vejam só, aqui eu tenho as minhas premissas e aqui é a minha conclusão. Toda baleia é mamífero, todo mamífero tem pulmões. É verdade, verdade. Logo, toda baleia tem pulmões é verdade. Os argumentos são válidos, por quê? Porque eu tenho as minhas verdades aqui nas premissas e é uma conclusão possível que eu tenho, é uma conclusão verdadeira. Eu tenho esse segundo exemplo aqui também, ó, falando, ó, toda aranha tem 6 pernas, isso é falso.
Todo ser de 6 pernas tem asa. Isso é falso também. Minha conclusão é que toda aranha tem asa. É falso também. Mas o raciocínio é válido. Esse raciocínio é válido. Os argumentos são válidos para eu chegar nessa conclusão aqui. Só porque a conclusão é falsa. Então, quando eu falo de validade, eu estou falando, esse raciocínio é válido? Eu posso tirar essa conclusão a partir desse raciocínio? Vejam só que aqui eu posso tirar essa conclusão. Esse raciocínio que é possível. Agora, a conclusão é falsa. Então, não confundir validade com veracidade, né? Então, eu posso ter um raciocínio que é válido, né? O raciocínio é válido se eu tiver verdade aqui nas minhas premissas e minha conclusão tem que ser verdade também. Se eu montar a tabela desses raciocínios, se eu montar a tabela disso aqui, eu vou ver que os únicos casos possíveis é as premissas verdadeiras e a conclusão também é verdade. Vou mover isso, vou montar a tabela de verdade para a gente ver como isso acontece. Então, voltando aqui, eu falei, toda aranha tem 6 pernas. Então, eu vou chamar de P. Eu vou chamar de P. A aranha tem 6 pernas. Vou chamar de P, aranha, 6 pernas. E eu vou chamar de Q. Todo ser de 6 pernas tem asas, né? Então, aqui eu vou chamar tem asas, né? Que tem asas. Então, como é que eu vou transformar essas proposições aqui do exemplo 2 em símbolos, ó? Toda aranha tem 6 pernas, então P é verdade, a aranha tem 6 pernas. Aqui eu tô falando todo ser tem pernas tem asa, né? Então, se tem 6 pernas, implica que tem asa. Aí a minha conclusão é toda aranha tem asa. Então, a minha conclusão é que a aranha tem asa. Agora, a pergunta é, esse raciocínio é válido? Vamos montar a tabela de verdade disso aqui. Para a gente montar a tabela de verdade, deixa eu colocar isso aqui menor, eu tenho P. Tenho P implica em Q, e a conclusão é a aranha tem asas, né? A conclusão é Q. Então, vou montar a tabela de verdade. Aqui eu vou ter P. Aqui Q. Aí o meu raciocínio é o seguinte. A aranha tem 6 pernas. E se tem 6 pernas, então tem asa. Não, esse aqui é meu raciocínio. Então, essas aqui são as minhas premissas. E a minha conclusão é que tem asa, né? Essa aqui é a minha conclusão. Então, tenho P, Q. Tenho P implica em Q. E aqui eu tenho P e P implica em Q. Eu vou colocar isso aqui como T asterísticos. Esse aqui é o meu raciocínio, né? P e P implica em Q e Q. Vamos desenvolver isso aqui montando tabela de verdade, né? Verdade, verdade. Verdade, falso. Falso, falso. Falso, verdade. Então, P implica em Q, verdade implica em verdade, dá verdade. Verdade implica em falso, dá falso. Falso implica em falso, dá verdade. Falso implica em verdade, dá verdade.
Agora eu tenho P, e P implica em Q. Então aqui eu vou ter P e P implica em Q. Então verdade, verdade dá verdade, verdade, falso dá falso, falso, verdade dá falso, falso, verdade dá falso. Agora no meu raciocínio fala que essa premissa aqui implica em quê? Implica nessa aqui, né? Então tenho essa premissa implicando na conclusão Q. Então verdade implica em verdade dá verdade, falso implica em falso dá verdade, falso implica em falso dá verdade, falso implica em verdade dá falso, né? Então, o que a gente vai ter? Desculpa, falso implica em verdade dá verdade, né? Aqui a gente tem falso implica em verdade dá verdade. Agora eu quero saber se esse raciocínio é válido. Então, lembrando, o raciocínio é válido, eu vou olhar justamente onde a minha premissa é verdadeira. O único caso que a minha premissa é verdadeira é esse aqui, né? Eu tenho minha premissa verdadeira, então a minha conclusão é verdadeira. Vejo que eu não tenho nenhum caso onde a minha premissa é verdadeira. São todos falsos. Então aqui não importa o resultado aqui, sendo verdadeiro ou falso, porque a minha premissa é falsa. Mas o único caso onde a minha premissa é verdadeira, tem que ser verdadeiro também. Então esse raciocínio é válido. O raciocínio é válido. Então, para esses dois exemplos aqui, a gente tem raciocínio válido, apesar da conclusão ser falsa, né? Então, se a gente montou na tabela, a gente viu que pode ter conclusões falsas, mas o importante é a premissa é verdadeira, conclusão tem que ser verdadeiro para o raciocínio ser válido. Né? Então, o conceito de argumento válido ou inválido são independentes da veracidade ou falsidade de suas premissas e conclusões, né? Então, eu posso ter premissa e conclusão verdade ou falsa, né? Isso não vai influenciar na validade dos meus argumentos. Então, a combinação de valores verdade entre as premissas e a conclusão é possível, exceto que nenhum argumento dedutivo válido tenha as premissas verdadeira e a conclusão falsa, né? Então, eu não posso ter premissa verdadeira e conclusão falsa para ser válido. Então, no dedutivo, né, todas as premissas são verdadeiras, é dito o argumento correto. Evidentemente, sua conclusão também tem que ser verdadeira. Então, a validade do argumento é uma série de sentenças de premissas. Então, aqui eu tenho as minhas premissas, P1, P2 até Pn, e uma conclusão Q, né? Então, como que se dá isso? Então, eu vou ter uma série de premissas. Eu tenho a premissa P1. Deixa eu pegar o caneta aqui. Tenho a premissa P1, premissa P2, premissa P3, até Pn. E a minha conclusão Q. Isso aqui eu falar, né? Eu vou ter P1, e P2, e P3, e até Pn. Isso conclui que. Então, essa aqui são as minhas premissas. Essa aqui é a minha conclusão. Voltando aqui, né? Então, eu vou ter essa notação aqui, né? P1, P2 até Pn, chegando na conclusão Q. Então, isso que diz que um argumento é válido se somente se a conclusão é verdadeira para todas as vezes, né, para todas as premissas. Né? Então, o argumento válido igual da seguinte propriedade. Ó, a verdade das premissas é incompatível com a falsidade de conclusão.
Então, a verdade das premissas aqui é incompatível com a falsidade de conclusão. Então, se a minha premissa é verdadeira, a minha conclusão tem que ser verdadeira também para o argumento ser válido. Né? Se eu tenho um argumento inválido, é a nossa famosa falácia, né? Você tem várias premissas falsas, ou você tem premissas que são verdadeiras, mas você chegou na conclusão falsa, né? Você tem um monte de premissas que são verdadeiras. Você pode falar um monte de coisa, né, que é considerado verdadeiro, mas exige uma conclusão falsa, e esse raciocínio é inválido. Né? A nossa famosa falácia. Né? Então, critérios para a validade de argumento. Então, isso aqui, ó, quando eu tenho isso aqui, estou dizendo que eu tenho uma tautologia. Né? Eu tenho as minhas premissas verdadeiras implicam na conclusão. Isso é a nossa famosa tautologia. Então, portanto, a validade ou não de argumento depende apenas da sua forma e estrutura, né? Sua forma, e não do conteúdo ou da verdade ou falsidade das proposições que a integram. Então, lembrando, vai depender simplesmente da estrutura, né? Se eu tenho premissas verdadeiras e conclusão obrigatoriamente verdade. Lembrando, eu posso ter as minhas premissas falsas, uma conclusão falsa ou verdadeira. Isso não depende. A única coisa que importa é, tendo premissa verdadeira, minha conclusão tem que ser verdadeira também. Vamos ver mais exemplo disso, né? Antes de avançar para exemplo, vamos ver regras de inferência. A gente sabe que quando a gente escreve P, né, que P implica em Q, eu tenho isso aqui como conjunto de premissas e esse aqui conclusão. Isso aqui tem que ser uma tautologia. Né? Minhas premissas têm que levar a minha conclusão. Só porque existe um conjunto de proposições que a gente já sabe que isso aqui é definido como tautologia. E esse conjunto de proposições a gente chama de regras de inferência. Então aqui a gente tem algumas regras que a gente já sabe que são válidas, né? Então aqui eu tenho argumentos válidos que definem as nossas regras de inferência. E cada regra tem um nome. Por exemplo, tem a regra de adição, que fala, ó, se eu tenho P, então eu chego na conclusão P o quê? Né? Se a gente olhar cada regra define uma tautologia, né? Que define argumentos válidos ali. Então na adição fala, ó, se eu tenho P, a minha conclusão é P o quê? Se eu montar uma tabela, na verdade, isso aqui, eu vou ver que isso aqui é tautologia. Né? Se eu tenho essa premissa P, isso implica em P o quê? Isso aqui é a tautologia. Essa é a regra de adição. Se eu olhar a regra de simplificação, fala P e Q, aí eu chego na conclusão P, né? Que seria eu falar P e Q implica em P. Isso aqui é a tautologia. Né? Então tem a adição, conjunção. A regra de conjunção fala, se eu tenho P e tenho Q, eu chego na conclusão P e Q. É a mesma coisa de eu falar, se eu tenho essa premissa aqui, chego nessa conclusão, P e Q. Essa aqui é a regra da conjunção. Essa aqui é a minha conjunção, né? Se eu olhar no slide, ó, tem absorção. A regra da absorção fala, se eu tenho P implica em Q. E a minha outra premissa, né, se eu tenho P implica em Q, eu posso chegar nessa conclusão, P implica em P e Q. Né, seria que eu falar P implica em Q, implica nessa conclusão aqui, né? P implica em
P e Q. Tem a regra modus tollens. A modus tollens fala P implica em Q. E minha outra premissa é não Q. Então, minha conclusão é não P. Então, isso aqui é a mesma coisa de eu falar que isso aqui é a tautologia. Que P implica em Q e não Q implica em não P. Eu tenho mais regras aqui. Tem o silogismo disjuntivo, que fala P ou Q, e não P, e eu vou chegar na conclusão Q. Tem o silogismo hipotético, que fala P implica em Q, Q implica em R. Chego na conclusão que P implica em R. Veja que eu tenho também o dilema destrutivo, que fala que P implica em Q, R implica em S, não Q ou não S. Chego na conclusão não P ou não R. Isso aqui define um raciocínio válido, Se a gente for montar, a gente vai ver que a tautologia está aqui, P implica em Q, I, R implica em S, I, não Q ou não S. Isso aqui implica em não P ou não R. Isso aqui tudo é tautologia. Então são regras pré-definidas, Eu tenho tautologias, e essas tautologias são argumentos válidos. Tá, então vamos fazer um exercício. Vamos continuar aqui. Vamos fazer esse exercício. A gente pode mostrar a validade de argumento, se o argumento é válido ou não, através da tabela verdade. Então, seria o análogo a fazer a equivalência, A gente viu que a gente consegue fazer equivalência construindo a tabela verdade. Então, tem duas proposições e eu quero mostrar que elas são equivalentes. Eu posso construir a tabela verdade das duas e comparar os valores verdades para ver se são iguais. Aqui, e ainda falando de equivalência, a gente também pode usar as leis, partir de uma proposição e ir transformando até chegar em outra, A gente viu isso no cálculo proposicional, usando as leis de equivalência, para mostrar a equivalência entre proposições. Aqui, para a gente mostrar que um argumento é válido, a gente vai usar as mesmas ferramentas, Essas ferramentas são usar a tabela verdade, ou também usar as regras. A gente quer aquelas regras que eu acabei de falar, que são as regras de inferência. Tá, então vamos fazer esse exemplo aqui. Vou mostrar que esses argumentos abaixo são válidos, usando a tabela verdade. Então, primeiro eu vou mostrar usando a tabela verdade, e depois eu vou mostrar usando as regras de inferência. Então, os argumentos são o seguinte. Se o programa é eficiente, então ele executará rapidamente. O programa é eficiente ou tem um erro. O programa não executa rapidamente. Portanto, o programa tem um erro. Então, eu tenho aqui minhas premissas e a minha conclusão. Agora, a pergunta é, esse raciocínio aqui é válido? Então, eu posso transformar isso aqui em símbolos e construir a tabela verdade. Então,
Vamos fazer primeiro usando a tabela verdade, né? Então, o primeiro passo é a gente traduzir esses argumentos aqui para uma linguagem simbólica. Então, vamos considerar essas proposições. Ó, eu vou chamar P, que é o programa eficiente, né? O programa eficiente aqui é P. Eu vou chamar de Q, o programa executa rápido. Executa rápido. Aqui o programa eficiente. E vou chamar de R, o programa tem erro. O programa tem erro aqui, né? Então, essas aqui são as proposições. Eu criei símbolos, né? P, Q e R para cada proposição. Então, a gente vai ter, ó, se o programa é eficiente, ele executará rapidamente, que vai ser P, né? Programa eficiente, então executa rapidamente. A segunda premissa é o programa eficiente ou tem erro, então é P ou R. A terceira premissa é o programa não executa rapidamente, que é não Q, né? E a conclusão é o programa tem erro. A conclusão vai ser o R. Então, vejam só, eu tenho isso aqui, né? Esse aqui é meu raciocínio. Vejam só. Esse aqui são as minhas premissas, eu tenho isso aqui tudo aqui como premissa. E essa aqui é a minha conclusão. O R é a minha conclusão. Então, esse aqui é meu raciocínio. Então, eu vou construir uma tabela verdade de toda essa proposição aqui. Aí, o que eu quero ver? Eu quero ver a validade. Se as minhas premissas for verdadeira, a minha conclusão também tem que ser verdadeira. Se isso acontecer, então, o meu raciocínio é válido. Olha aqui a tabela verdade. Tenho P, Q, R, todos os valores possíveis. E aqui eu tenho minhas premissas. Ó, aqui é a primeira premissa, P implica em R. Aqui é a segunda premissa e aqui é a terceira premissa, né? Lembrando aqui as premissas, ó. Essas aqui são as minhas premissas. Tem 3 premissas aqui. Então, eu tenho uma premissa aqui, outra premissa aqui e outra premissa aqui. Então, o raciocínio vai ser válido se as premissas todas forem verdadeiras, então a minha conclusão é verdadeira. Então, vejam só, não tem nenhuma linha onde todas as premissas são verdadeiras e o raciocínio é falso. Na verdade, eu só tenho essa linha aqui, né? Eu poderia ter mais. Mas eu só tenho essa linha aqui onde todas as premissas são verdadeiras. Então, obrigatoriamente, para o raciocínio ser válido, a minha conclusão também tem que ser verdadeira. Supõe se eu tivesse uma linha aqui onde todas as premissas são verdadeiras e a minha conclusão for falsa, aí o raciocínio seria inválido. Então, simplesmente pela tabela verdade, olhando essa linha aqui, eu concluo que o meu raciocínio é válido, né? Então, se eu tiver verdade aqui, a minha conclusão tem que ser verdadeira. Logo, o raciocínio é válido. Então, tabela verdade é uma forma da gente encontrar a validade dos argumentos. Agora, vamos fazer isso através das leis de implicação, né? As leis de inferência, as regras de inferência. O que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui e eu vou construir os símbolos e a gente vai ver como a gente vai aplicar as leis, né? Então, se a gente olhar aqui no raciocínio, o primeiro fala, né, P implica em Q, né, onde P é o programa eficiente e vai implicar que ele executa rapidamente. O segundo fala o programa eficiente, que é o P, né, ou ele tem erro, que é o R. E o terceiro é que o programa não executa rapidamente, que é o não Q. E a conclusão que eu tenho que ter é R, né? Que é simplesmente o programa tem um erro. Então, esse aqui são as minhas premissas, essa aqui é a conclusão, né? Essa aqui é a conclusão. Mas vejam só, eu consigo mostrar aqui esse raciocínio é válido usando as regras. Agora eu vou colocar na regra aqui no slide.
Vejam só, eu tenho as regras aqui. O que eu tenho que fazer é procurar nas regras. Eu tenho que ir aplicando as regras até chegar nessa conclusão. Tá, o desafio aqui é o mesmo que da equivalência, eu olhar as leis e procurar qual que se encaixa aqui nesse conjunto, nesse conjunto de proposições. Se eu olhar, eu vou encontrar a regra do modus tollens, que parece muito com essas aqui que eu estou aplicando, né? O modus tollens fala P implica em Q, ou não Q equivale a P. Vejam só, P implica em Q, e eu tenho não Q, que são simplesmente esses aqui, né? Então seria eu pegar essa proposição e essa aqui. Né? O modus tollens fala o seguinte, P implica em Q, e não Q, e eu vou tirar a conclusão de não P. Então vejam só, eu posso pegar essa proposição e essa aqui e ter essa conclusão, que é não P. Então eu posso pegar essas duas aqui e substituir por não P. Então eu vou ter a minha... Eu mantenho, tá vendo que eu não mexi na premissa 2. Então eu continuo com a premissa 2, P e R. E eu coloco não P, no caso que vai ser minha terceira, né? Vai ser minha quarta. Eu botei 4 aqui, porque essa aqui é a 1, a 2, a 3. Essa aqui é a quarta, que é a conclusão da 1 e da 2. Né? Aplicando a 1 e a 2, eu cheguei nessa quarta aqui. Que é justamente o não P. Onde eu apliquei o 1 e o 2. Agora vejam só. Eu tenho P e R, tenho P e R e não P. Isso é a lei chamada silogismo disjuntivo. Que é essa aqui, né? Silogismo disjuntivo. P o Q, P o Q e não P. Se a gente olhar aí, né? Eu tenho P o Q e não P, e isso equivale a Q, né? Vejam só que aqui no exemplo, aqui eu tenho o Q, só porque o que eu estou usando no exemplo é o R, né? Então, apesar que na lei está o Q, a gente pode muito bem substituir por R, é só o nome da variável, né? Então, P ou R chegaria na conclusão R. Então, por silogismo disjuntivo, se eu tenho P ou R, a minha conclusão é R. Então, eu cheguei justamente na conclusão que eu queria chegar, que é R. Então, se eu cheguei na conclusão que eu queria chegar, então o argumento é válido. O argumento é válido. Esse argumento aqui é válido. Então, veja que eu apliquei a lei na 1, na 2, na 1, na 2 gerei a lei 4 e peguei a 4 com a 2 e gerei a minha conclusão, cheguei na conclusão R. Então eu usei todas as premissas, apliquei as leis e cheguei na minha conclusão R. Então logo o argumento é válido. Agora vamos fazer mais um exercício. Né? Nesse exercício aqui, a gente tem que mostrar que os argumentos abaixo aqui, eu tenho esses argumentos aqui, são válidos. Né? A gente pode usar a tabela verdade ou as regras de inferência. Então, os argumentos são o seguinte. Primeiro fala, se Graham está no campo de golfe, então Harley está de serviço no hospital e Ives deve ter mudado sua política. A outra premissa fala, Harvey não está de serviço no hospital, aí a conclusão é Graham não está no campo de golfe. Então a gente quer ver se esse raciocínio aqui é válido ou não.
Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar isso aqui em símbolo, né? Então vamos transformar isso aqui em símbolo. Se a gente olhar aqui, né, a gente tem as proposições. Eu vou chamar de P. Vou chamar de P. Graham está no campo de golfe. Está no campo de golfe. Vou chamar de Q. Harley está de serviço. E vou chamar de R. Ives deve ter mudado sua política, né? Ives mudou a política. A gente tem essas três proposições aqui. Então, os argumentos são os seguintes, né? Se Graham está no campo de golfe, né? Então, P. Se Graham está no campo de golfe, então Harley está de serviço, que é o Q, né? E Ives deve ter mudado sua política, que é o R. Esse aqui é o primeiro argumento. O segundo fala o seguinte. Harley está de serviço no hospital. Que é o quê? Desculpa, ele não está, né? Harley não está. Então é não que. E a minha conclusão é... Graham não está no campo de golfe. Então a minha conclusão é não P. Então eu quero ver se esse raciocínio aqui está correto. O que eu vou fazer é montar a tabela verdade disso. Então, pessoal, magicamente surgiu uma tabela verdade aqui para mim. Na verdade, eu parei o vídeo e desenhei uma tabela, porque essa tabela foi bem grande. Deu mau trabalho fazer ela. Vocês verem que eu só tenho 3 variáveis, é o tamanho da tabela. Tá, mas veja que eu montei essa tabela para todas as minhas variáveis PQR. Então, eu tenho aqui está a minha primeira premissa, né, que é P implica em Q e R. E aqui eu tenho a minha segunda premissa, que é o não Q, né? E aqui é a minha conclusão, que é o não P. Vejam só. Então, como que eu sei se esse argumento é válido? Eu tenho que olhar as linhas onde as minhas premissas são verdadeiras e a minha conclusão tem que ser verdadeira. Então, quais linhas aqui as minhas premissas são verdadeiras? Então, vão ser essas duas linhas aqui, ó. Serão essas duas linhas. E veja que interessante, né? Minha premissa é verdadeira, a minha conclusão é verdadeira. Então, lógico, o meu raciocínio é válido. Né? Lembrando, se tivesse uma linha com as premissas verdadeiras e a conclusão falsa, aí o raciocínio não seria válido. Mas nesse caso aqui, onde todas as premissas são verdadeiras, a minha conclusão é verdadeira, então esse raciocínio é verdadeiro. Tá, então vou voltar pro nosso exemplo. O que eu quero fazer agora é mostrar que esse raciocínio é válido usando as regras de inferência. Então a premissa é que P implica em Q e R. E a segunda é não Q. O que eu tenho que fazer, eu tenho que olhar aqui nas leis e procurar alguma que se encaixa nesses casos, né? Se a gente olhar a lei da adição, fala o seguinte, você tem uma proposição, ela implica nessa proposição ou qualquer outra. Então seria qualquer outra proposição Q. Né? Eu tenho uma premissa e ela implica em P ou qualquer outra proposição.
O que eu posso fazer é aplicar aqui, ó. Eu tenho o que, não que, né? Veja só. Não. Vamos voltar um pouco. Né? O que a regra da adição fala? Se eu tenho uma proposição, eu posso concluir que eu vou ter essa proposição ou qualquer outra proposição que. Então eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho um não que. Então eu poderia, usando a regra da adição, se eu tenho um não que, eu posso concluir não que ou qualquer outra, eu posso chamar de não R, por exemplo. Eu poderia ter qualquer outra proposição. Posso chamar ela de não R. Essa aqui é a lei da adição. Então eu posso aplicar a lei da adição aqui, ó. Não que eu posso chegar nessa conclusão. Então eu vou ter uma outra premissa. É melhor colocar... Deixa eu fazer em partes que fica mais fácil, né? Eu tenho P implica em Q e R, que é a minha primeira premissa. Eu tenho a minha segunda aqui. A minha segunda fala não que. Eu aplicando a lei da adição, o que eu vou ter? Aplicando a lei da adição aqui, eu vou continuar com a minha primeira premissa. P implica em Q e R. Eu sei que não que, pela lei da adição, eu posso chegar na conclusão não que ou qualquer uma outra proposição. Aqui, veja que eu estou usando um R aqui, né? Então eu posso colocar esse não R aqui também. Eu posso usar qualquer proposição. Eu estou usando o R porque quando eu fazer transformações eu quero que o R apareça aqui também. Eu vou chamar essa de premissa 3. Então de não que eu vou ter não que ou não R, aplicando a regra de adição. Na premissa 2. Mas o que eu posso fazer? Veja só, não que ou não R, eu posso aplicar o De Morgan, né? Então eu posso aplicar o De Morgan aqui, eu vou chamar de 4, que eu vou ter não de Q e R. Vou ter não de Q e R, aplicando De Morgan. Então vou ter essas duas premissas, essa premissa 1 e essa premissa 4. Mas vejam só, se eu olhar a lei do modus tollens, que é justamente essa aqui, modus tollens, o que eu sei? Eu sei que é uma proposição P, né? O que o modus tollens fala? Eu tenho P, implica em Q, e eu tenho não Q, isso conclui não P. Isso aqui é modus tollens. Veja só que eu tenho a mesma coisa aqui, né? Eu tenho uma proposição que implica numa outra. Essa outra aqui é o Q e R. E eu tenho aqui o Q e não R, né? Vejam a semelhança da modus tollens com as minhas premissas que eu tenho aqui. Tenho P implicando numa proposição. No caso, essa aqui, eu tenho essa proposição aqui. E aqui eu tenho essa mesma proposição negada. Então, se eu tenho uma proposição e uma outra negada, então a minha conclusão vai ser essa primeira proposição aqui. Então, a minha conclusão vai ser não P. A minha conclusão é não P. Que é justamente onde eu queria chegar, né? Eu queria chegar na conclusão não P. Cheguei nessa conclusão usando modus tollens. Usando modus tollens aqui na premissa 1 e 4. 1 e 4. Cheguei à conclusão não P. Então veja que esse raciocínio aqui, ó, esse raciocínio aqui,
esse raciocínio que eu defino aqui está válido. O raciocínio está válido. Então está correto.